Pessoal, boa noite. Tudo jóia? Vamos iniciar a live aqui daqui a pouco. Só esperando o Jorginho entrar. E vamos falar bastante. Uma curiosidade boa, nossa trajetória completamente diferente, né? Para o treinamento aí de alto desempenho. Grande Jorginho, boa noite, tudo jóia? Boa noite, Guilherme, tudo bom? Tudo tranquilo, me escuta bem aí? Tô te ouvindo bem. Deixa eu só. Agora sim. Que ótimo. Então, Jorginho estava falando aqui brevemente, né, com o pessoal a respeito de um assunto curioso que pode ser até, depois de nós darmos boa noite para o pessoal aí, um assunto que pode ser o início da nossa conversa, né? Que é um assunto por caminhos diferentes para chegar, entre aspas, vamos dizer assim, no mesmo lugar. Quando eu falo mesmo lugar, nós dois tivemos a oportunidade de trabalhar com o alto desempenho da corrida, você da corrida de rua, eu da corrida de trail, mas que nós iniciamos por caminhos bem diferentes. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com isso, iniciei pelo caminho universitário, e você iniciou pelo caminho que, se não me engano, você iniciou correndo. E depois é que você foi para o lado da educação física e depois para o lado do mestrado e parará, e aí tem uma história para contar nisso daí. Então, essa é a primeira coisa que eu acho curiosa na nossa conversa aqui hoje, é justamente isso. É que se alguém dissesse, pô, eu gostaria de trabalhar com alto rendimento, nós vamos conversar bastante sobre isso, dizer a importância do professor de educação física que trabalha com assessoria, tentar trabalhar com alto desempenho, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco você aí, brevemente, sobre a sua trajetória até se tornar o homem que treinou o melhor tempo de maratona do Brasil até hoje. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite, Guilherme. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo aí na live, né, de hoje, né, o nosso bate-papo, que é o intuito de muitas outras lives que nós pretendemos fazer, né, Guilherme? Bater papo sobre aquilo que nós somos apaixonados, né? Treinamento de corrida trail, né, e a corrida de rua. Então, Guilherme, conforme você falou, né, eu iniciei no esporte com 12 anos de idade, eu sou de Petrópolis, né? Comecei com o intuito praticar esporte de modo geral, futebol, né, como todo adolescente, só que eu descobri a corrida de rua através de um amigo nosso lá, um veterano lá em Petrópolis, o senhor Armando Caldeira, que foi um grande atleta já lá na década de 20, 30, né? E aí o senhor Armando me convidou para participar de uma corrida do Trabalhador, dia 1º de maio, 4 quilômetros, só subida, paralelepípedo, né, pelas ruas da cidade imperial, lá em Petrópolis. E aí me apaixonei e larguei o futebol, cara. Assim, como todo adolescente, né, que sonha ser jogador pra caramba. Meu negócio é futebol, não, é correr. Aí comecei a correr, participei da festa do corredor de Friburgo, na época dava 500, 600, mas cheguei a correr em Friburgo com 1.000 participantes, isso em 1991, né? Para a região serrana, isso era a época, né? E os 500 primeiros recebiam um troféu. Na época, quem organizava é o Palmeirano. E aí eu nessas idas e vindas de corrida, e aí uma vez minha mãe me levou no posto de saúde de Petrópolis, aonde eu conheci o professor Henrique Viana, que era o fundador e criador da Pé de Vento, em Petrópolis, onde tinha atletas de elite. Eu nem sabia que existia elite. E aí ele me convidou, né, a participar lá da equipe, que eu já estava me destacando nas corridas infantis, que eram organizadas pelo seu Ocelo Castro, que é o pai do Arthur de Freitas Castro, né, que o pessoal chamava ele de Pé de Vento. Isso na década, Então, no ano de 88, 89, né?
Sim, então seu início, vamos dizer assim, no treinamento de alto rendimento já foi lá em cima mesmo, né, com a equipe Ed Cara, Ventos, que treinou grandes corredores brasileiros. e Petrópolis sempre teve uma característica de formar, né, revelar grandes atletas, né, não só da cidade, mas atletas que vinham de fora para treinar lá. Então, assim, eu convivi com 13 anos de idade, 12 para 13, com o Arthur, né? O Arthur já competia na Itália, né? Aí, de vez em quando, aparecia um atleta estrangeiro para treinar em Petrópolis com ele, eu convivi com ele, né? Então, e logo em seguida aí eu entrei para Pé de Vento, aí que o leque já se abriu mais, né? Eu conheci o Ronaldo com 22 anos de idade, quando ele começou lá em Petrópolis. Aí depois veio Luiz Antônio, aí veio Clay Vatier, né, que correu 2:15, Carpe na Itália, 2:14. André Ram, André Luiz Ramos também. A Carmen de Oliveira, já na final da carreira dela, eu vi Carmen como garota, quando eu era garota ainda. E aí o que aconteceu, né? Eu apaixonado, né, pela corrida, né, enfim, eu comecei a estudar educação física, né, aqui no Rio de Janeiro. Na época não existia universidade em Petrópolis, educação física. E aí eu me tornei assistente do professor Henrique, e nisso veio uma nova geração de atletas no ano de 2000, que é onde veio Frank Caldeira, Daniel Chaves, né, que eu qualifiquei para os Jogos Olímpicos de Pequim, né, que eu acabei não indo, mas a qualificação, a preparação para a qualificação do índice olímpico dele, né, a qualificação olímpica dele, quem construiu isso tudo fui eu. E essas experiências, né, de uma certa maneira, me deram um lastro assim, na prática, né? Uma coisa é você vê a fisiologia e você vê acontecer, né? Então, isso eu falo para as pessoas que assim, eu tive uma baita de uma oportunidade, e eu sou grato ao professor Henrique Viana, né, que sempre me passou os ensinamentos também. E nesse período eu comecei a fazer muito curso, né, como treinador. Aí eu já me tornei treinador, né, dentro da equipe, né, a gente tinha a divisão das tarefas, enfim. E aí veio a grande fase do Frank também, como outros atletas também. E a gente teve um ano de 2002 em diante muito vencedor, né, até culminar com a vitória do Frank nos Jogos Pan-Americanos no Rio, né, na Maratona do Pan. Então foi uma geração muito bacana, onde eu tive muita experiência, fiz muito curso a nível internacional de formação de treinadores, e com isso, isso me deu uma bagagem muito sólida, né? Olha, então olha que interessante, né? Porque querendo ou não, uma coisa que a gente discute muito, né? E hoje, mais ainda com tanto de coisa em evidência que tem aí, né? Prescrição de exercício baseada em evidência, hoje a proliferação dos artigos científicos está gigantesca, mas você veio de um caminho extremamente importante, que é o caminho prático. Então, a prática te direcionou, e depois, por questões de oportunidade e por oportunismo seu também interessante, você vislumbrou a educação física. Então, primeiro veio a corrida, e aí a corrida ela te acabou levando por uma necessidade, vamos dizer assim, de formação e uma necessidade de teoria. Olha que interessante. Então, você partiu da prática como atleta para... E assim, né, Guilherme, até para eu me manter como treinador, eu tinha que ser formado em educação física, né? Então, até para eu alimentar o meu sonho, né, de ser treinador, né, eu tinha que ter o CREF, eu tinha que ter tudo. Então, isso e depois também vem me mostrar que as duas coisas elas podem andar junto, né? A parte acadêmica e a prática. E através do esporte, né, da corrida, eu tive a oportunidade de fazer o curso de mestrado, né? Então, hoje eu estou terminando meu mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, graças ao esporte, né? Então, o esporte, ele transformou a minha vida, né? Sim. Total, né? Sim.
Então, eu vou brevemente falar o meu aqui, depois passo a palavra para você novamente, para nós já chegarmos no assunto. Sim, Eu sim. acho que muitos do que querem ouvir aqui, melhor tempo de maratona do Brasil, melhor tempo de maratona fora da África, vamos dizer assim, né? De africano. Mas, só para dar o outro lado, por quê? Porque muito do que nós vamos discutir hoje são os caminhos do alto desempenho. Então, você já iniciou no berço do alto desempenho, porque a equipe Pé de Vento era uma equipe das mais fortes do Brasil, competia contra Cruzeiro e outras equipes, né? E Sim. o Guilherme é que o contrário. O Guilherme formou em educação física, entrou na educação física por causa, por incrível que pareça, de musculação. Teve a época do Guilherme Marombeiro. Formei dentro da educação física, conheci muito da fisiologia do exercício, onde eu fui procurar meu mestrado exatamente um mês depois que eu formei, ou seja, o meu caminho, apesar de eu ter prática, lógico assim, mas o meu caminho iniciou puramente pela pós-graduação, porque o Guilherme queria seguir carreira universitária, né? Mas, em 95, eu já acabei indo para o esporte de endurance, quando eu me tornei treinador de triatlo. Então, se for pensar, o primeiro esporte competitivo que eu treinei para valer foi o triatlo. Eu já estava finalizando, vamos dizer assim, os estudos do mestrado, né? E aí Uhum. acabei indo para esse lado. E depois acabei virando professor da Universidade Federal aqui, acabei fazendo doutorado. E interessante é que tanto meu mestrado quanto doutorado foram em limiar de lactato, que é uma coisa que hoje eu não trabalho e nem defendo tanto assim, né, mas estudei, o que eu mais estudei na minha vida foi isso, limiar de lactato. E acabei ficando nessa carreira universitária, virei diretor de faculdade, essas coisas assim. Mas por acidente do destino, vamos dizer, eu tinha feito meu terceiro Ironman quando eu virei diretor da faculdade. E aí, o que me levou para o trail foi, entre aspas, a falta de tempo de poder seguir treinando triatlon e ser o diretor de faculdade. E aí eu quis largar o Ironman e pensei num desafio. O que desafia tanto a gente quanto um Ironman? E eu descobri a Maratona dos Perdidos, no Paraná, ali em Curitiba, né? Na verdade nem em Curitiba, mas de Tijucas do Sul, pertinho de Curitiba. E acabei indo para o trail. E aí, por indicação, e é uma coisa extremamente interessante, eu acabei, olha só, na prova que eu fiz logo depois, meses depois, eu acabei treinando o primeiro atleta de alto desempenho do trail, realmente, que acabou, é o único que foi para 5 mundiais, para você ter ideia, né? E esse atleta era o recordista da prova. E eu fui o penúltimo da prova. Então é uma coisa que eu falo muito até hoje. O que levou o recordista da prova a escolher o penúltimo para ser o seu treinador? Olha que sinuca, vamos dizer assim, para alguém que está nos assistindo tentar responder. O recordista da prova, meses depois, escolheu o penúltimo na mesma prova para ser o seu treinador. E aí eu comecei com esse atleta, que é o Cleverson Delsec, já treinava um ou outro atleta, mas o Cleverson Delsec acabou indo para o Mundial 2016, 2017, 2018, 2019, e nisso acabaram aparecendo outros atletas, né, onde eu acabei aí chegando a treinar 5 dos 12 atletas que representaram o Brasil no Mundial de 2019. Então, quase 50% da seleção brasileira eu acabava treinando, né? Então, é um caminho, e foi um caminho bem inverso do seu. Por quê? Porque a minha formação não era para mexer com isso, vamos dizer assim, e eu fiz mestrado, doutorado para ser professor universitário, onde eu trabalho na Universidade Federal, e acabei indo para esse lado, até porque eu sempre defendi que a gente tem que ter prática, muita prática, que eu acho que falta para muito estudado, é ter mais prática. E você veio para o caminho oposto, você tinha muita prática e foi para o lado da teoria. Para nós dizermos duas coisas. Primeiro, que não dá para não ter nem teoria nem prática, os dois casam juntos. E que nós dois conseguimos fazer uma proeza. E além de juntar isso, nós juntamos em 2 esportes, porque são 2 esportes. Eu Exatamente. trabalhei, fui bicampeão mineiro de pista de 5 e 10 quilômetros como treinador, mas minha maior projeção é no treino, enquanto que a sua maior projeção é na corrida de rua. Olha que coisa interessante. Mas
Fala para nós um pouquinho aí de como apareceu o Danielzinho e o que virou aí o Danielzinho, dentro Então, do seu na verdade, eu falo que o que foi feito com o Daniel, isso já vem sendo construído há muito tempo atrás, né? Porque todas as experiências que eu tive anteriores, né, desde vou falar das grandes experiências, né? Como atleta, treinando com Luiz Antônio, né, treinando com Éder Fialho, atletas que tiveram resultados a nível mundo. Então, eu tive a minha fase atleta treinando junto com esses grandes, né? E todos foram para a maratona a nível olímpico, né, ganhando provas a nível internacional. E aí, esse lastro ele veio se construindo ao longo do tempo, né? Perpassando por Franco Caldeira, né? Quando ganhou São Silvestre. Aí eu já, como treinador, né? Trabalhando junto com o professor Henrique, a gente construiu, né? Essa máquina de correr, que até hoje ele é um dos 5 melhores tempos da toda a história da São Silvestre. Dependente dele ter ganho ou não, ele fez uma grande marca, né, para a história da São Silvestre. E aí depois, outra prata da casa, que é o Daniel Chaves, que iniciou comigo, e aí depois ele, o âmbito internacional saiu, né, foi ter outras experiências, e no final, né, praticamente ele ainda corre ainda, né, mas no ciclo do maratonista, né, a gente conseguiu qualificar aí para Tóquio. Então, a somatória de todos esses, né, me fez uma, uma, uma base muito fácil, não é fácil, né, mas assim, de mostrar o caminho e cortar os caminhos, né, para quando você pega um atleta do nível Daniel, que é um outlier. As pessoas falam, né, enfim, que qualquer um pode treinar um grande atleta. Eu falo para você que é difícil, porque é muito detalhe. Na verdade, não é só o treinar, né? As pessoas acham que é só você prescrever o treino. Existem outras coisas externas que muitas das vezes o mais fácil é o treinar. O mais fácil é o treinar. Então, eu me atribuo não só ao treinador, mas eu perpassei isso na minha trajetória, na minha formação. Hoje eu me julgo como um gestor de resultados, um gestor de performance, não sei, assim, conversando, estou com ver aqui o insight aqui na cabeça. Né? Eu nunca parei para pensar sobre isso, tá, gente? Eu tô aqui nesse construto aqui junto com o Guilherme e com vocês aqui, refletindo. Porque quando você está no altíssimo nível, como eu estava com o Daniel, é o detalhe, sabe, Guilherme? É uma conversa, você vai pegando os detalhes da vida do atleta e construindo um resultado. Como é que o Daniel veio parar na minha mão? No meio da pandemia, eu nem sonhava em trabalhar com o Daniel, eu tenho isso comigo, eu ajudei de uma certa forma ele e o professor Neto, que foi o treinador anterior a mim, que eles foram para o Quênia, e eles estavam no meio da pandemia, eles chegaram no Quênia, não tinha nada aberto, não tinha voos para sair de Nairobi nem nada, e aí eu fui acionado, eu conversei com o Neto pelo WhatsApp, na época que eu estava em casa direto, confinado, e aí eu fiz a ponte para que eles conseguissem um local lá no Item, para que o Daniel ficasse a primeira vez lá. E nisso o Neto voltou para o Brasil, só que o Daniel ia ficar sozinho, né? Então eu falei com um atleta meu, né, que trabalhei muitos anos com ele e minha amizade com eles continua, né, que é o Kip Kemei lá. E o Kip Kemei acolheu o Daniel no Quênia. Né? Então, de uma certa maneira, independente de eu estar treinando ou não o Daniel, eu sabia tudo o que estava acontecendo com o Daniel lá. Então, ele foi para os Jogos Olímpicos de Tóquio, daí depois eu esqueci, né? Nem mais falar, de vez em quando o Kip Kemei falava comigo, o Daniel está treinando, tá tudo bem e tal. Mas eu nem procurava saber, eu estava tocando a minha vida aqui, fazendo um mestrado, tinha entrado no mestrado e tal.
E aí, quando o Daniel voltou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, aí teve aquele incidente e tal, ele voltou para o Quênia, e aí eu comecei a conversar muito com o Kipkemei. Naquele momento, antes da maratona de Valência, eu não falava com o Daniel. E aí eu conversava com o Kipkemei sobre as questões de treinamento, né, juntando a experiência que ele também tinha como atleta de maratona. E aí o Daniel já correu assim, com essa preparação que a gente estava construindo, eu indiretamente, o Daniel correu 12,6, né? Foi quase, já bateu no recorde do Ronaldo. Mas é só te cortando aí, para entrar algumas coisas no meio. Primeiro, né, que, como você falou, não é fácil trabalhar com alto desempenho, porque mais coisas influenciam o processo. Vou falar uma coisa aqui para não me entender errado, mas até a vida do atleta passa a ser mais... A vida fora do treino passa a ser mais importante, porque ela pode levar o atleta por caminhos que não fazem bem para aquele alto desempenho. E um atleta mais normal, uma saidinha dali do normal não vai prejudicar tanto isso. Então, realmente, administrar o desempenho é complicado. Mas eu creio que o alto desempenho para o treinador, ele nos obriga, ele nos ensina tanto, e na minha opinião, por mais difícil que seja, eu acredito que todo treinador de assessoria tinha que procurar alguém, tentar alguém para treinar para o mais alto desempenho possível daquilo que ele tem, porque vai dar muito crescimento, vai dar saber, vai dar conhecimento para esse treinador e que ele vai utilizar, logicamente, muito melhor em todos os seus atletas. Nós ainda vamos discutir isso daí um pouquinho, né? Mas por que eu falei isso? Porque tem uma curiosidade. Tem dois amigos que, inclusive, tiveram no Quênia, né, e nos outros lugares da África, lá acompanhando treinadores também, e eles voltam para o Brasil até dizendo assim, cara, e isso aconteceu no triatlo esses dias também, tá? Os grandes treinadores estão no Brasil. O Brasil tem grandes treinadores, lá fora tem grandes atletas, mas aqui no Brasil nós temos grandes treinadores. E lógico que a questão de ter grande atleta lá fora pode ser até culturalmente, do mesmo jeito que aqui a gente tinha grandes atletas de futebol, já não é tão bem assim, mas... né? E que lá fora, culturalmente, a gente vê os vídeos de diversos países da África, aquela massa de corredores, coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Mas não quer dizer que o berço do conhecimento e os grandes treinadores talvez estejam lá. Apesar que, logicamente, eles treinam os melhores do mundo, mas é porque a mão de obra, vamos dizer assim, também é excelente, né? Então, só para colocar um pitaco na sua conversa aí, mas pode seguir. Não, então, e aí eu estava no ponto, né, que como é que o Daniel de fato entrou, né, a gente acordou tudo. 2 dias, 2 dias depois que ele correu a marca lá, 2:06:11, ele me liga, né, e aí me convidando para trabalhar junto com ele, né, para trabalhar com ele. E aí a gente já começou a estruturar processo de recuperação, já pensando para São Silvestre, né? Foi quando ele veio para São Silvestre, e aí, de fato, eu sentei com ele em São Paulo, e aí a gente já traçou o planejamento até o Mundial. Então, essa construção, ela veio de longo prazo, né? E é engraçado, a gente, com as histórias, né, que a gente passa por esses atletas. Quando nós corremos Seul, não, quando ele correu a maratona de Valência, correu São Silvestre, e aí ele ficou um período aqui no Brasil, né? E aí a gente estava na decisão, né? Porque o nosso manager, que é o Gianni De Madonna, perguntou: tá tendo uma oportunidade para vocês correr em Seul. Vocês vão querer correr? Eu preciso da resposta em 2 dias. E o Daniel de férias. E aí eu liguei para a gente conversar com o Daniel, e aí eu falei com ele, cara, eu vou te fazer uma pergunta, como é que você tá?
porque assim, a gente está tão perto de bater o recorde sul-americano, e eu sei que é meio loucura que a gente possa estar fazendo, mas assim, você confia em mim? Não, com o professor, confio sim. Então, o que você acha da gente correr Seul, vamos bater o recorde, vamos recuperar e vamos para o Mundial? E assim foi, né? Então deu tudo certo. Então, ele é um garoto muito disciplinado, um garoto excepcional, né? Eu falo que vai ser muito difícil nós encontrarmos um garoto do naipe dele. Tem no nosso país, mas a gente precisa estar achando, né? E porque outros Danielzinhos, né? A gente tem por aí, como a gente já teve o Ronaldo da Costa, né? Outros grandes. Então, sabe, Guilherme, o alto rendimento, né? Refazendo a minha fala, né? Eu não estou falando que é ruim, não é isso, né? Mas assim, eu sou grato ao alto rendimento, né? A ser treinador, porque o meu sonho de atleta, né? De permanecer, quando chegou um determinado momento na minha vida, eu com 18 anos eu corri 30 e 50 no 10 mil. Mas só que quando eu olhei para o ranking do juvenil na minha época, eu tinha juvenis correndo 29 e 48, abaixo de 30 no 10 mil. E eu era o nono do ranking, com 30 e 50. Hoje eu com 30 a 50 no 10 mil estaria ganhando dinheiro em corrida de rua aqui fácil. E aí eu parei e falei com o Henrique na época assim, Henrique, cara, eu preciso estudar, porque o meu futuro na corrida eu não vou ter muito sucesso. Mas isso que você falou é uma coisa interessante, porque mostra um pouco que parece que nós andamos para trás, pensando em desempenho. Exatamente. Né? Aí, mostra que, vamos pensar o seguinte, cada vez mais se produz mais conhecimento científico sobre fisiologia do exercício de endurance, sobre treinamento de endurance, coisas que na sua época nem tinha, controle de carga, treinamento polarizado, piramidal, e blá, 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 né? E eu falo isso porque em outros esportes, esses dias também foi um pouco questionado isso, né? No triatlon especificamente. O melhor desempenho brasileiro em Olimpíada, se não me engano, foi na primeira Olimpíada do triatlon. E aí o Brasil tem cursos especializados de triatlon, pós-graduação em triatlon, não sei o que lá de triatlon, e nós não temos o mesmo desempenho que já tivemos no passado, quando não tinha isso. Os atletas do passado geneticamente eram melhores, sei lá, não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas parece que está, não vou dizer que está andando para trás, o esporte massificou, mas o alto desempenho não melhorou tanto o nível, tanto que para nós parece esporádico. Nós não temos aquela... Aparece um atleta, daqui a pouco aparece outro, não sempre tendo esse atleta. Mas aí eu vou fazer uma analogia aqui, e aí eu vou te passar a pergunta, vou te fazer uma pergunta. A analogia que eu vou fazer é a seguinte: o Guilherme, quando iniciou no treinamento, para valer, era triatlon. E eu sempre falei uma coisa que é o seguinte, para os meus alunos de faculdade. Se você quer ser um excelente personal trainer de academia, treine um atleta. Porque o atleta mesmo, ele vai te obrigar um pouquinho mais de conhecimento do que treinar uma pessoa que é mais, abre aspas, melhorável, né? Agora, se você quer ser um treinador muito bom, treine um triatleta, porque o triatlon é um esporte que demanda um conhecimento muito maior do que treinar uma modalidade só, porque na verdade eu tenho que treinar 3 modalidades diferentes e ainda juntar essas 3 modalidades. A pergunta que eu quero te fazer, voltando para a corrida, é: trabalhar no alto desempenho faz mais fácil trabalhar com atletas de um nível de desempenho menor? Como que você vê isso? A importância do alto desempenho na formação. Não é o cara ser formado para trabalhar no alto desempenho. É o que trabalhar no alto desempenho exige do treinador e esse conhecimento, se ele é transferível, se ele é aplicável para níveis menores do desempenho. O que você acha disso? Não, Guilherme, eu afirmo para você que, assim, eu não é ser arrogante nem nada, mas, assim, é mais fácil, né? Torna mais leve
você treinar pessoas que têm um sonho, mas que não são geneticamente abençoadas, né? A genética é o que diferencia nós dos grandes, né? Então é genética. E a vontade do cara também querer ser um grande atleta, né? Então, eu falo que o conhecimento que eu tenho hoje, só para você ter noção, meu sobrinho ele é do mountain bike, né? Então, com o conhecimento fisiológico de treino que eu treino meu sobrinho. Só que ele já tem uma vivência muito grande, ele vem do downhill, ele tem toda uma história, que ele só cuida da parte técnica. Eu não me meto parte técnica, porque eu nunca andei de mountain bike. Então, meu combinado com ele é o seguinte, ó, o seu treino eu cuido, a parte técnica é com você. E aí, claro que dentro do treino, eu coloco lá os dias de técnica que ele vai e faz, né? E aí, de acordo com o objetivo da prova lá. Mas voltando para a corrida ela me deu oportunidade de fazer cursos, né? Então, assim, só para vocês, não sei se eu já cheguei a comentar com você, eu sou nível 4 da IAAF, né? O que é isso? Você ter todo o nivelamento, os cursos de iniciação, formação, né? Até chegar, que é os mais altos, né? Então, eu sou especialista em meio fundo e fundo. Então, toda essa bagagem, fora os outros cursos, né, de solidariedade olímpica, nos estágios de treinamento que eu fui para o Quênia, na Espanha, na Itália também, e isso tudo conversando com treinadores, né, trocando experiências, trocando conhecimento, e aí isso tudo no alto rendimento. E quando você vai conversar com pessoas, né, que querem simplesmente, não é simplesmente, mas é um objetivo muito importante, né, que é terminar uma maratona, ou quero fazer sub 3 horas, né? Você tem uma ciência, você tem que ter uma programação, né, um projeto para isso, né? E aonde que eu vou buscar esse tipo de conhecimento? São os cursos de formação de treinadores. Sim, mas olha que interessante, que eu vendo o comentário de alguns aqui, alguns não acreditam que o alto desempenho pode ser aplicado em populações comuns, né, devido à diferença das pessoas, tá? Mas eu concordo 100% com você e vou dizer o porquê aqui. Porque, veja bem, quando a gente pega o alto desempenho mesmo, eles treinam muito, e para estarem no alto desempenho já vieram treinando muito. Então, eles já fizeram todos os tipos de treino, todos os tipos de intensidade de treino, já fizeram vários tipos de taper, por exemplo. E isso leva esse pessoal para ser pouco melhorável. Eles são poucos treináveis, porque já treinaram demais. Então, nós temos que ter uma aplicação de conhecimento muito especializada, vamos dizer assim, para melhorar quem já é muito bom. Diferentemente, vou dar um exemplo. Pô, a elite do mundo treina 13 sessões de corrida por semana. Então, nós temos que ter um conhecimento da elite de rua, vou dizer assim, temos que ter um conhecimento de um treino não estragar o outro. Diferentemente de um atleta mais comum que corre 3 vezes por semana. E se eu correr na segunda, quarta e sexta, não vai ter muito problema do treino da segunda, não vai interferir muito no treino de quarta, que não vai interferir muito no treino de sexta. Agora, se eu tenho que fazer, num prazo de 24 horas, eu tenho que fazer um intervalado e um longão. Como que eu coloco os dois? Eu coloco o intervalado antes, coloco o intervalado depois, ou inverto, ou eu não faço num prazo de 24 horas, mas tem que fazer outro treino. Então, é isso que eu defendo. Quem trabalha com alto desempenho, querendo ou não, para conseguir trabalhar com alto desempenho, qualquer um pode trabalhar. Agora, conseguir melhorar um atleta de alto desempenho, isso mostra, sim, para o Guilherme, conhecimento. Sim. E esse conhecimento você não perde. Então, no momento que você vai trabalhar com pessoas que querem um desempenho, mas dentro da faixa etária, ou o desempenho dele é simplesmente fazer o RP dos 10 quilômetros, da própria maratona, que seja,
isso fica muito mais fácil. É lógico que a gente não vai pegar o treino de um e aplicar no outro, mas o que nós tivemos de aprender para não errar no alto desempenho ou para tentar acertar, é lógico que isso é transferível para o atleta de um desempenho menor. Então, essa que eu acho que é a questão, né, que nos obrigaria. Treinar no alto desempenho não significa sair da zona de conforto do conhecimento. Significa subir o nosso nível de conhecimento. Isso eu defendo de olho fechado, porque, dá um exemplo até, quando eu assumi a preparação desse atleta, do Cleverson Deussec, aí nós classificamos para o primeiro Mundial, mas no ano de 2017 nós iniciamos assim: nós precisamos melhorar a nossa velocidade aeróbia. Você é um cara muito resistente, mas para você ganhar a prova, você vai ter que ser mais rápido. E aí era melhorar alguém que já era rápido. E aí eu tive que ir para o trail, deixar um cara rápido no trail, deixar um cara rápido nas trilhas, deixar um cara rápido na subida, né? Eu tive que estudar. Por quê? Porque eu não tinha sido treinador de trail. Se eu seguisse só na vida do Guilherme ali, talvez eu não ia ter a aquisição desse conhecimento que eu tive, na verdade, de ler, interpretar e conseguir aplicar e ver o resultado. E esse atleta foi o primeiro atleta do ranking brasileiro só do ano de 2017. E ele ganhou as 3 principais provas do ano de 2017. Então, para ver que deu certo. Inclusive, subiu a pontuação dele no ranking mundial na época. Então, isso é só para ver. Saber nunca é demais. Agora, tem atletas que nos exigem saber mais. Do mesmo jeito que trabalhar com necessidades especiais. Você dá treino para um sedentário, é uma coisa. Você dá treino para um cara que acabou de fazer um transplante cardíaco, é a mesma coisa? Não, lógico que não. Claro que não. Claro que não. Vai ter que ter mais conhecimento. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Já que você perguntou, né? A gente, durante a semana, a gente ficou conversando, né, sobre a questão climática, né? Uhum. Sobre as adaptações, né, e as preparações que nós temos que fazer para cada tipo de prova. Então, por exemplo, para quem vai correr uma maratona e quem vai correr uma corrida de montanha. Né? A gente cansa de ver na televisão ou reportagens, né, principalmente em maratonas que têm temperaturas nos extremos, né, ou muito altas ou muito baixas, que às vezes acabam certas organizações, né, falhando, né, no suporte para os atletas. Por exemplo, no caso da corrida de montanha, o que você faz, né, com seus atletas que você aprendeu com um atleta de rendimento? Porque, assim, se você não treinasse um atleta de rendimento, de repente você não teria o mesmo cuidado ou não, né? Não sei. Né? Então, eu estou querendo refletir, assim, que o atleta de rendimento, ele faz e você no extremo também, como treinador. No extremo, na busca do conhecimento, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso, né? No caso aí, por exemplo, numa situação de temperatura muito baixa, né? Vai fazer uma competição, de repente, tem possibilidade de neve, né? Como é que o Guilherme... Sim. Eu vou te dar até um exemplo antes disso, mas Guilherme como atleta amador de corrida de aventura, que foi disputar uma etapa de campeonato, uma prova de nível mundial, inclusive a equipe da Finlândia que ganhou, na Amazônia em 2001. Então, 22 anos atrás. Na época, eu já era mestre, então eu sempre gostei de estudar, já era mestre em fisiologia, e eu descobri que o ser humano adapta ao calor de 7 dias para frente. Então, pelo menos em 7 dias, você já tem uma aclimatação ao estresse térmico quente. E aí, o que eu fiz? Na época, minha equipe, um quarteto, nós tocamos para a Floresta Amazônica, na verdade, em Santarém, no Pará, e chegamos lá 7 dias antes da prova. E realmente é um calor úmido fora do comum. Por que eu estou falando isso? Porque dessa prova, largaram 50 equipes, 17 desistiram porque pelo menos um membro da equipe passou mal com desidratação, diarreia, hipertermia, tararau.
nós fomos o 23º a chegar, ok? E eu admito que uma das grandes coisas do sucesso nosso, por ser atleta normal, foi o conhecimento. Exatamente. Porque nós adaptamos. Então, foi uma situação que me levou para isso. No caso desses atletas, e você passar por isso também, porque aqui no Brasil não existe o atleta profissional, aquele que realmente ganha dinheiro para competir, treinar e não precisa trabalhar. Então, todos que eu treinei da Seleção Brasileira de Trail, eu trabalhava. E aí, uma das coisas que eu tive que estudar muito era como conciliar a quantidade de treino com a vida do cara. Porque uma coisa que eu falo muito, e aí era para um corredor que foi várias vezes samurai na Serra do Rio do Rastro, ali, né, na Up Hill. Nenhum livro me ensinou até hoje que o atleta que eu treino, ele é casado, trabalha e tem 3 filhos. Nenhum livro falou isso para mim. O livro é escrito em cima da perfeição. O livro é em cima da perfeição. Os gráficos de lactato, que todo mundo vê bonitinho, ponto de inflexão de lactato, são os gráficos de livro. A hora que você está no laboratório fazendo um teste de lactato no campo, ele não sai tão bonitinho daquele jeito que você vê a inflexão maravilhosa. Você lembra, ok? Então, estudar nos proporciona um número, vou falar a palavra de futebol aqui, nos dá um número de ferramentas muito maior para tentar reparar os problemas que estão vindo ali na vida exatamente como ela é. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E se você me perguntar do alto desempenho para a vida normal, o que eu vi que eu tive que adaptar mais? É como manter o atleta treinando sem machucar. Como treinar sem machucar. Não estou falando que isso não acontece. É lógico que acontece. Mas é porque para chegar no alto desempenho e para se manter no alto desempenho, precisa treinar muito, descansar pouco. Como que treina muito e descansa pouco e não machuca? Que treino é esse? Ou que vida é essa, né? Então, essa é uma questão importante. E hoje, se você me perguntar como elevar o nível do trail brasileiro, eu te dou uma resposta na lata. Treinar mais. Agora, como treinar mais, tendo a vida que eles têm e não machucar? Não sei. É muito individual essa resposta. Guilherme, mas que baita depoimento, hein? Baita experiência. Se você treinou os melhores que trabalham, são casados, qual a diferença, né, para quem é apaixonado pela corrida de montanha e a corrida de rua, né? Que tem um objetivo de terminar ou correr em X tempo, né? Sim, e tem uma coisa curiosa, né? Porque é aquilo que a gente discute muito, né? A elite da maratona hoje beira 2 horas. Aí tu vai treinar um cara que vai fazer a prova em 4 horas. A elite do trail faz prova de 50 quilômetros na casa de 5 horas. O Guilherme, quando foi se atrever, fez na casa de quase 10 horas. Então, quanto menos treinado é a pessoa, mais tempo ele demora para fazer a prova. Mais ele vai ficar sujeito ao estresse ambiental, mais o ciclo calor-frio ele vai sentir, maior a chance de desidratação porque fica mais tempo na prova, maior risco de pegar chuva ou pegar sol muito forte, maior risco de pegar à noite se a prova for de dia. Então tem um monte de coisas que vão agregando ao conhecimento, aí a complicação da prova, que a gente precisa estar sempre atento. Então isso mostra para mim... Precisa estudar, né, conhecer e aplicar, né, porque a fisiologia, né, o treinamento em situações adversas, ele tem que ser feito antes, né? Então, sim, com certeza. E ainda conjugar com isso que você falou. Muitas das vezes o atleta trabalha e tem família. Então, essa é uma mágica que são conhecimentos que a nossa experiência, de uma certa maneira, né, ela deu um know-how para a gente, né, em saber adequar isso aos momentos, né, que... É uma coisa que talvez você não passou, mas eu passei como treinador da Seleção Brasileira de Trail, e até uma coisa interessante, né, que eu não sei
se o pessoal que trabalha lá dentro da própria CBAT sabe. Mas, por exemplo, a questão do jet lag, a questão do fuso horário. Pô, nós Não, eu sabemos passei. que para cada hora de diferença do fuso horário, a gente tinha que chegar pelo menos um dia antes. Então, se o fuso horário é um dia é suficiente. Se o fuso horário é 4, você tinha que chegar 4 dias antes da prova. Se o fuso horário é 5, você tinha que chegar pelo menos 5 dias antes da prova para ter tempo de dar uma regulada aí no relógio biológico. E nós, em alguns dos mundiais que a gente foi para a Europa, nós não conseguimos fazer isso. O processo da viagem, que era bancada pelo atleta, não dava para fazer isso e muitos não conseguiam se ausentar a quantidade de dias suficiente. Claro, Então, claro. nós já largávamos em desvantagem. Por quê? Porque o nosso atleta não estava adaptado, enquanto que os europeus fizeram os mundiais que eu estou falando, foi em Portugal, foi na Itália, foi na Espanha, e nós aqui, Brasil, Argentina, Peru, Tudo é Chile, planejado, né? Tudo é planejado, tudo é planejado. E é engraçado que essas variáveis, né? Você faz a periodização, a preparação perfeita. Mas na reta final, se você não tiver eliminando esses riscos, né? Gerar uma adaptação até o cara na linha de largada ali, é o detalhe, né? E isso não é só no alto rendimento. Isso também para o atleta amador, ou apaixonado pela corrida, pessoal. Porque às vezes você vai lá com o objetivo de correr abaixo de 3 horas. Ó, eu vou dar um exemplo agora. Eu estou passando por isso agora. Eu estou treinando um rapaz que ele vai correr esse final de semana e vai na raça agora, né? Agora, eu ainda nem acabei de falar, eu estou passando isso. Ele viajou hoje para Houston, ontem para Houston, ele vai correr a maratona de Houston. E aí, no final de semana, ele teve um problema intestinal, deu diarreia. Ele ficou segunda e terça sem treinar nada. E aí ele teve que entrar com a medicação, hidratação, aí ele viajou. Ele está lá nos Estados Unidos agora. E aí eu ainda tinha avisado para ele, ó, não muda a alimentação, evita ficar comendo fora, né, na viagem, leva vestimenta, né, roupa de frio, leva o seu gel. Cara, eu fechei tudo com ele antes dele viajar. Aí ele vai e me falou que ele foi no restaurante, comeu alguma coisa, não sei aonde lá, e deu um problema intestinal que ele mudou, né, foi mudar logo na semana antes da prova. Então, assim, é o detalhe, sabe, gente? E eu tô falando de um atleta que tá indo com o objetivo de correr 2 horas e 45. Ele tá pronto para correr lá. E aí, por causa de um detalhe, né? Claro que a gente não tem como prever isso, mas se a gente pode evitar, a gente evita. Né? A gente evita. E aí ele entrou com medicação, falou com o médico dele, e eu acho que ele consegue correr. Né? Agora, como ele vai chegar lá, aí eu já tenho que voltar a falar com ele, porque aí mexeu com o emocional dele, né? Para ele voltar a acreditar no que ele possa correr lá. Então isso papel do treinador. Sim, mas olha que interessante, independente do processo todo, de quem é o atleta, de qual o nível do atleta, o conhecimento é um caminho. Então, o conhecimento é um caminho. Mas nós temos que conseguir aplicar isso daí. Então, é um segundo caminho. E aí entra um assunto também extremamente importante, que é principalmente para os donos de assessoria esportiva agora. Os treinadores individuais ou para os donos de assessoria. Já que nós estamos falando um pouco sobre o alto desempenho, nós vamos falar um pouco sobre o esporte dos dois. Você hoje trabalha basicamente com corrida de rua. O Guilherme tem hoje uma análise de desempenho para o lado do trail. E esses dois esportes que são diferentes, corrida de rua e corrida de montanha são diferentes, né? Eles podem ser trabalhados dentro da mesma assessoria. Do mesmo jeito que tem assessorias que trabalham com corrida de rua e a mesma assessoria treina pessoas para fazer triatlon. Né? Então, o fato hoje de jogar mais conhecimento no meio é permitir
com que os treinadores e as assessorias esportivas elas tenham também mais clientes, porque eu posso montar um grupo de corredores de asfalto e também posso montar de atletas de trail. Hoje, até citando nomes, nós temos a JVM, do José Virgínio de Moraes, o Rei da Montanha, nós temos a UpFit, do Sidney Togumi, que são assessorias basicamente 100% voltadas a trail. A do André Lima também, uma assessoria de trail, né? De 100% trail, é isso que eu estou falando, 100% trail. Do mesmo jeito que nós temos grandes assessorias que são focadas basicamente em asfalto. Mas o que eu quero dizer é que dá para o treinador ele trabalhar tranquilamente nas duas assessorias, ou nos dois esportes, vamos dizer assim. Basta ter conhecimento, porque uma coisa interessante, os fatores determinantes do desempenho de endurance, se a gente está falando de corrida de rua ou de corrida de montanha, né, endurance, né, são provas acima de 5 quilômetros, pelo menos, né, nós estamos falando que existe um alicerce, existem pilares do desempenho. E aí as especificações é que mudam um pouco isso. Então, nós dois aqui, debatendo um pouco a vida do asfalto e a vida do trail, me leva muito a pensar isso. Né? É como se assim, pô, Jorginho, vamos montar uma assessoria? Nós dois vamos trabalhar nessa assessoria como treinador? Né? Então, seria um caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer para os treinadores, cara, qualifica o seu conhecimento, adquire saber. Entra hoje, para você ter ideia, no PubMed, digita trail e vai ver quantos artigos já não tem científicos produzidos sobre trail. Vocês já leram esses artigos? Ou, pelo menos os dois principais artigos que eu vejo de treinamento de maratona, o artigo da Pilar de 2001 e o artigo do grupo do Foster, agora de 2022, são artigos que discutem o alto rendimento do mundo da maratona, né? Artigos fantásticos. Cara, dá para o Jorginho sozinho trabalhar com o trail e o asfalto, dá para o Guilherme sozinho trabalhar, como dá para qualquer um que está aqui nos assistindo, falar assim, cara, eu vou viver da corrida, eu vou montar uma assessoria para mexer com corredores de rua e de montanha, e eu te falo que você vai ter muito cliente, porque o aumento do número de atletas na rua e na montanha não é moda, porque isso gera saúde, e o Covid veio aí para nos dizer que fazer atividade física é extremamente importante para a nossa vida, para inventar, para brigar aí com os obstáculos, né? E conhecimento, cara, ninguém nos tira. Atividades ao ar livre, né? E eu não sei se você chegou a ler, eu recebi um reporte, agora eu esqueci a fonte, mas são as tendências na nossa área da educação física, né? E aí eu estava lendo lá as tendências, atividades ao ar livre, treinamento intervalado, né? E aí tinha, eu acho que tinha também atividades aeróbias também. Eu não me lembro aqui todas. Então, todo ano, para quem não sabe, que é da nossa área, que é profissional de educação física, dono de assessoria, existe uma entidade a nível internacional que ela faz uma pesquisa das tendências, né, que a nossa profissão ela está caminhando com o passar do tempo, né? Então, se atentem a isso, pessoal, porque o período da pandemia mostrou a corrida, independente de ser trail ou no asfalto, a gente deu um show. Foi a única, a gente voltou na era dos homens da caverna, que Lieberman cita, né, na nossa origem. Né? Nós nascemos para correr, gente. Nós somos corredores, todos nós, o ser humano nasceu para correr. Então a gente teve a oportunidade, durante a pandemia, de experimentar isso. Cara, tinha gente que nunca correu na vida, eu moro no prédio aqui no Rio de Janeiro,
pessoas aqui no condomínio que começaram a caminhar no final da assim, aqui no pico da pandemia, as pessoas estavam saindo de noite para correr. Cara, eu falei com a minha esposa, ela é profissional de educação física, ela, pô, fulano começou a caminhar esse tempo, aí a gente encontrou com ela correndo, falei, caramba, olha aí o fenômeno acontecendo. Então, pessoal, vamos refletir, né? A gente está aqui batendo um papo, e o conhecimento está aí, né? Ele está aí, e o que a gente pensou, né? De unir forças aí, né? Já desde o ano passado, né, Guilherme, que nós estamos conversando, desde meados do ano passado, né, a gente veio conversando, amadurecendo a ideia, a gente não tinha um formato, não sabia por que caminho seguir, né? E aí a gente resolveu construir, né, o curso, né, que a gente mais à frente aí a gente pretende lançar, e com esse intuito de dar o melhor que nós temos para vocês, né? Assim, toda a bagagem dos meus 12 anos de idade até hoje. Então vocês vão ter isso, né? Então a gente vai encurtar um caminho vai encurtar um caminho, né? Não, sim, mas é uma coisa interessante, porque nós vamos discutir, inclusive, outras lives que nós vamos fazer aqui, né? Discutindo coisas relacionadas ao desempenho, aquilo que pelo menos nós dois defendemos bastante, né? E não deixando bem claro que é a maneira que a gente pensa, que é assim, cara, o alto desempenho nos proporcionou muitos desafios que nós tivemos que estudar bastante para resolver esses desafios. Ponto. O que nós vamos fazer com isso, né? Então, você segue sua carreira como treinador. Hoje eu treino só 4, 5, acho que 5 atletas de trail só, tá? Trabalho como analista de desempenho de uma assessoria da Life Runners, né? Então analiso muito teste de atleta, mas a ideia nossa é misturar, vamos dizer assim, esse conhecimento e discutindo esse conhecimento aqui na internet. Então, aqui essa é uma das grandes coisas, essa nossa união, vamos dizer assim, de pensamentos, né? Você com sua vasta experiência no asfalto, eu com a minha experiência no trail. E uma das coisas que a gente vai discutir em outras lives justamente é essa, mas espera aí, o conhecimento do asfalto é transferível para o trail? O conhecimento do trail é transferível para o asfalto? E aí entraria algumas curiosidades. Um cara que foi a vida inteira treinador de natação, ele conseguiria treinar um corredor de rua? O cara que a vida inteira foi treinador de corrida de rua, ele conseguiria treinar um ciclista mountain biker, por exemplo? Então, são algumas das coisas que mais na frente nós vamos discutir, como também coisas relacionadas à avaliação, à prescrição de treino e assim por diante. Mas é isso daí, cara. Eu acho que nossa conversa foi muito boa, tá? Foi muito bom conhecer até um pouco mais de você, que a gente vem conversando aí, mas nunca conversamos exatamente de onde saiu o Jorginho, de onde saiu o Guilherme. De onde nós saímos, né? Saímos de lados opostos, hein? Saímos de lados opostos. O Guilherme, treinador, saiu de dentro da universidade. E o Serginho e o Jorginho, treinador, saiu como atleta. Olha só, e nós acabamos nos encontrando no meio do caminho, ou, sei lá, nos encontramos no alto desempenho. Você no trail, você no asfalto e eu no trail. Olha que interessante. Sabe, Guilherme, isso é apaixonante, né? Eu estou muito feliz, muito, muito feliz de ter encontrado com você, né? Nesse caminho da minha vida e poder estar falando naquilo que eu mais, cara, sou apaixonado, né? Que nós somos apaixonados, né? Porque eu acredito que também você é um cara apaixonado, porque você não estaria até hoje nessa empreitada do trail, ainda mais no nosso país, como eu também tenho as minhas limitações, mas uma coisa eu sei, o conhecimento que eu tenho, ninguém me para. Nunca ninguém vai me parar.
Sim. E é uma coisa Entendeu? importante, né? Nós temos que ter a oportunidade de passar o conhecimento para frente. Eu tenho uma Exatamente. universidade do qual dou aula, então eu tenho essa sorte que eu passo o conhecimento para meus alunos. E nós, no futuro aí, Ó, vamos ver como é que nós vamos resolver isso, mas no futuro, possivelmente, está vindo um eu curso de vou, treinadores aí, dos dois, isso é uma coisa interessante, um curso de treinamento de corrida de rua e de montanha, né? Mas nós estamos formatando, isso é uma história ainda que ainda vai render semanas para frente ainda. é, Mas a ideia é passar o conhecimento e sabe, para frente. Guilherme, Então, isso é uma coisa. eu tive um aprendizado muito grande, uma experiência rapidamente. Eu em 2014, eu entrei naquele curso a primeira turma do COB, né, que é Formação de Treinadores antes da Olimpíada. E um dos estágios internacionais, aqui o treinador veio, foi o Renato Canova, que eu já tinha um livro dele, que eu recebi no meu primeiro curso de treinador da Federação de Atletismo do Rio, Marathon Training, que ele escreveu com o Henrico Arcelli, e foi uma edição limitada, eu tinha esse livro, eu olhava aquele treino do cara, eu falei assim, cara, esse cara é maluco. E aí passou-se exatamente 13 anos depois, eu conheci o Canova pessoalmente. E aí, naquele dia lá em São Paulo, ele me convidou para ir para a Itália. E aí eu juntei dinheiro, fui para a Itália fazer um estágio com ele de 20 dias em CSTR na Itália. E lá da Itália me convidou para ir para o Quênia, para estar lá junto com ele. Só que essa minha ida para a CSTR, ele falou assim, eu tenho que, quando eu estava lá, ele falou assim, eu tenho que ir para o Quênia agora porque eu tenho que dar um curso os treinadores lá. Eu tenho 5 treinadores que eu estou treinando. Aí eu olhei para ele assim, como assim, Cano? Não, eu tô formando outros jardineiros, porque para você ter um jardim mais florido e ter outras plantações, você tem que formar jardineiros. Então, isso foi um baita tapa na minha cara, porque o que falta para nós aqui no nosso país é termos mais jardineiros. Né? Nós Mas eu temos. vou, Né, eu vou finalizar a minha fala aqui com falando, conhecimento. falando o seguinte sobre isso daí. A velocidade com que é produzido o conhecimento científico é absurda. Né? Cada hora está saindo publicação, publicação, publicação. Nem todas são de alta qualidade, mas está gerando conhecimento. Bom, nós não temos tempo para ler tudo que está saindo. Isso quer dizer que se nós não fizermos um dos dois caminhos, nós vamos estar cada vez mais analfabeto naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente trabalha, ok? Uhum. Só temos dois caminhos. Ou constantemente nós vamos ficar fazendo cursos de atualização, e que talvez seja o caminho mais fácil, ou nós vamos ter que arrumar outras pessoas que se organizem como a gente e cada um passa a atualizar o outro. Por exemplo, tem 4 fatores que determinam o desempenho de endurance no asfalto: VO2, fração, economia e durabilidade. Guilherme, você vai estudar VO2. Jorginho, você vai estudar fração. Adriano Alpino, que está aí, vai estudar durabilidade. O Eduardo, que está aqui também, vai estudar economia. Beleza. Daqui a um mês, moçada, como é que está esse assunto aí? Um atualiza o outro. É uma coisa muito difícil de fazer. Então, talvez o caminho de ficar fazendo curso de atualização realmente talvez seja o melhor caminho para te manter. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas não tem tempo para estudar bastante. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa área não é bem remunerada e nós temos que trabalhar bastante para ganhar mais ou menos, para se manter, para manter a família, para manter os passeios e blá, 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 blá. Então, para isso, como que a gente faz? Então, eu defendo muito, eu invisto muito dinheiro em livro, compro muito livro até hoje, gosto muito de livro, né? Também faço um ou outro curso de vez em quando, não tem problema com isso, porque com certeza tem pessoas que sempre agregam conhecimento para nós, mas eu vejo que é o caminho mais fácil para nós fazermos esse caminho aí, entendeu? Com certeza. Não, assina embaixo. Assina embaixo.
Conhecimento é tudo, gente. Hoje, o que eu tenho na minha vida é devido ao meu conhecimento e à prática aplicada, né? Isso aí. Não tem outro caminho. Vamos finalizar, já deu o nosso tempo aqui. A gente Mais na gosta de frente a falar. gente conversa de novo aí sobre coisas mais específicas. Hoje era mais uma apresentação nossa, mas eu quero conversar com você aqui sobre treinamento mesmo, sobre Sim, alimentação, sobre estresse térmico. Tem muita coisa para nós conversar. vamos entrar num Valeu, assunto mais que é mais apaixonante. exatamente. Né? Valeu demais. Valeu, pessoal. Boa noite para todos aí. Vamos nos encontrando por aí. Valeu, Valeu. turma. Um abraço. Um abraço para vocês.